Olá, vamos estudar hoje aceitação e renúncia da herança. Esse tema, aceitação e renúncia da herança, está regulamentado pelo Código Civil nos artigos 1804 a 1813 do Código Civil, 1804 a 1813 do Código Civil. Nós temos a opção, quando somos herdeiros ou legatários, de aceitar ou renunciar à herança. O herdeiro não é obrigado a aceitar, nem é obrigado a renunciar. Ele tem a opção de aceitar ou renunciar à herança, ou aceitar e renunciar ao legado. É isso que a gente tem no 1804 a 1813, a regulamentação dessa matéria de aceitação e renúncia da herança. Primeira questão, antes mesmo do conceito, que eu já dou na sequência, algumas questões iniciais. Primeira questão, será que é possível o herdeiro aceitar ou renunciar antes da abertura da sucessão? Qual que é o momento da abertura da sucessão mesmo? Morte, né? Então, antes da morte, um irmão fala para o outro, olha, nosso pai tá doente, tá vivo, mas está muito doente e tal, eu já estou antecipadamente falando que eu vou aceitar ou renunciar à herança. É válida essa aceitação, essa renúncia antecipada, antes da morte? Lembrando que a abertura da sucessão ocorre no exato momento da morte. É possível isso? É válida essa aceitação e renúncia? Não. A aceitação ou a renúncia só são válidas a partir da data da morte. Então, o ato de aceitação, o ato de renúncia, só é válido, seja para aceitar, seja para renunciar, só é válido a partir da morte do autor da herança. Antes, esse ato é nulo, não vai produzir qualquer efeito jurídico, tá? Outra questão, logo aqui no começo desse ponto também, é a seguinte questão. O herdeiro aceita a herança. Ele aceita a herança, depois lá no inventário ele percebe que tem mais dívida do que patrimônio. O morto deixou mais dívidas do que patrimônio. Pergunto, ele é obrigado a pagar essas dívidas que superam o patrimônio do morto? Resposta é não, não há qualquer lei brasileira, já falamos sobre isso no começo do nosso curso, e estamos reafirmando. Eu estou relembrando esse aspecto, porque você poderia perguntar o seguinte, já me perguntaram também, não é raro de me perguntarem. Quando você, como advogado do herdeiro, vai se manifestar no inventário para aceitar a herança em nome do herdeiro, você tem que ressalvar isso? Ou seja, ressalvar que, olha, se o meu cliente herdeiro, ele eventualmente aceitar a herança e vier mais dívida do que patrimônio do morto, ele não vai usar dinheiro dele para pagar a dívida do morto. Precisa fazer essa ressalva? Resposta é não. Doutrina pacífica, jurisprudência pacífica. Decorre da lei, não há necessidade de qualquer ressalva. Decorre da lei. Ou seja, não existe exceção na legislação brasileira. Nunca precisa o herdeiro pagar a dívida do morto com dinheiro dele, herdeiro. Tá? E, finalmente, uma outra questão aqui, antes do conceito, logo no comecinho aqui da matéria. A aceitação, ela transfere a propriedade do morto para os herdeiros? Não, nós já sabemos que não, já estudamos o princípio da Saizine. Não é verdade? É com o momento da morte que ocorre a transferência do patrimônio e da posse para os herdeiros. Então, se você fala o seguinte, bom, se é no momento da morte, para que serve a aceitação? Né? Tem que ser feita a aceitação? Para que serve a aceitação? A aceitação serve para confirmar essa transferência. A transferência da propriedade e da posse do morto para os herdeiros acontece lá no momento da morte. A aceitação que é feita posteriormente confirma essa transferência, tá? Ela é importante para confirmar essa transferência. Mas ela não transfere. Quem transfere é a abertura da sucessão, ou seja, é no momento da morte que ocorre essa transferência, tá? Como nós já estudamos lá, quando eu falei do princípio da Saizine. Feita essa introduçãozinha da matéria, podemos chegar no conceito de aceitação e renúncia da herança, enfrentadas essas questões iniciais. Conceito de aceitação. Aceitação também chamada de adição da herança. Na prática, você vai perguntar, professor, se utiliza na prática adição da herança? Não.
Isso é mais para fins de exame de ordem de concurso público, tá? Na prática, todo mundo utiliza a expressão aceitação da herança. Todo mundo utiliza a expressão aceitação da herança, tá? Na prática, a gente usa aceitação, renúncia da herança, a expressão adição da herança como expressão sinônima de aceitação é mais para fins de concurso. Mas não custa saber, tá? Aceitação da herança, também chamada de adição da herança. Conceito para a doutrina de aceitação da herança. A aceitação da herança é o ato jurídico unilateral, pelo qual o herdeiro manifesta sua vontade de receber a herança que lhe é transmitida. Esse é o conceito de aceitação da herança. E renúncia, conceito de renúncia da herança. Renúncia da herança é o ato jurídico unilateral, pelo qual o herdeiro manifesta sua vontade expressamente, pode sublinhar, expressamente, que não aceita a herança que tem direito. Então, repito, renúncia da herança é o ato jurídico unilateral, pelo qual o herdeiro manifesta sua vontade expressamente de que não aceita a herança que tem direito. Você percebe, então, que a aceitação, não precisa ser só de forma expressa, o que a gente vai estudar na sequência, mas a renúncia só pode ser feita de forma expressa. É isso que a gente vai ver agora, a partir de agora, dada essa introdução e os conceitos, vamos aprofundar a matéria. E começamos com as classificações da aceitação e renúncia, ou seja, as espécies de aceitação e renúncia da herança. Começamos, então, com a primeira classificação. A primeira classificação da aceitação e renúncia, a aceitação da herança, ela pode acontecer de forma expressa, tácita ou presumida. Então, a aceitação pode ocorrer de forma expressa, tácita ou presumida. Enquanto que a renúncia pode acontecer apenas de forma expressa. Então, olha lá. A aceitação pode ser expressa, tácita ou presumida, enquanto que a renúncia só pode ser de forma expressa. A aceitação, ela pode ser de forma expressa, tácita ou presumida, e a renúncia só de forma expressa. Vamos começar, então, com a aceitação e a renúncia, que são feitas de forma expressa. Vamos começar com o estudo da manifestação expressa. A aceitação expressa ou a renúncia expressa, elas devem ser feitas por escrito. Aceitação e renúncia devem ser feitas por escrito. Escreve aonde? De duas uma. Ou é feita por escritura pública ou por termo nos autos. Então, é feita por escritura pública ou por termo nos autos. Você vai falar, professor, mas é óbvio, né? A manifestação expressa, ela é sempre por escrito, é óbvio isso? Não é nada óbvio, não. Pode parar por aí. Lembra lá da matéria de contratos? Contratos parte geral, mesmo contratos em espécie? A regra geral dos contratos é de que a manifestação expressa pode ser verbal. Contrato de comodato, por exemplo, empréstimo de bens infungíveis, empréstimo de graça de uma casa, por exemplo, empréstimo de graça de uma casa, de um imóvel, é um contrato de comodato. Pode ser feito de forma verbal? Pode. Contrato de locação, lei do inquilinato, lei 8245/91, com as suas posteriores e várias modificações da lei do inquilinato. O contrato de locação pode ser verbal, manifestação expressa verbal? Pode. Aliás, a regra, inclusive, dos contratos
é que a manifestação expressa pode ser feita de forma verbal. Pode sim ser feita de forma verbal. Então, não tem nada de óbvio quando eu falo que no direito sucessório, a manifestação expressa de aceitação e a manifestação expressa de renúncia devem ser feitas por escrito. Então, o raciocínio lá da matéria de contratos é diferente do raciocínio da matéria de direito das sucessões, tá? Então, estou fazendo essa comparação, mas para vocês perceberem, independente se já estudaram ou não de contratos, mas de vocês perceberem que não tem nada de óbvio quando a gente fala que a manifestação expressa é por escrito, tá? Isso não é normal, isso não acontece em outras partes do direito civil, né? O Maurício está falando que ainda não tiveram contratos, mas eu estou fazendo uma comparação, né? Mesmo vocês vão ter no futuro aí matéria de contratos, vocês vão perceber que lá em contratos, a regra é que é possível, sim, a manifestação de vontade de forma verbal e expressa, tá? Uma regra dos contratos. Existem alguns contratos em que a lei expressamente exige por escrito, tá? Por exemplo, venda de imóvel, tem que ser feita por escritura pública, né? Então, mas são exceções, quando a lei expressamente determinou. Mas mesmo no contrato de compra e venda, o contrato de compra e venda de bem móvel pode ser verbal. Você vai comprar pãozinho na padaria. Toda vez que você vai comprar pãozinho na padaria, é um contrato de compra e venda de bem móvel. O pão é um bem móvel. Você vai fazer um contrato escrito? Não, né? Então, a venda, o contrato de compra e venda de bens móveis não precisa de contrato escrito, escritura pública, nada disso. Ele é verbal, né? Então, estou fazendo essa comparação só para abrir a cabeça, para vocês perceberem que quando a gente fala que a manifestação expressa é por escrito no direito sucessório, isso não é normal necessariamente em outras partes do direito civil, tá? Só lembrar disso, tomar cuidado com esse aspecto, tá? Quando você está estudando outros temas, outras partes do direito civil, tá? Seja aquelas que vocês já estudaram, seja aquelas que vocês vão estudar no futuro do direito civil, tá bom? Então, a manifestação é por escrito. Por escrito aonde? Escritura pública, vai lá no tabelionato de notas e faz por escritura pública, que aceita ou renuncia, ou por termo nos autos. O que é termo nos autos? Petição. O advogado peticiona no inventário, no processo de inventário. Excelência, o seu cliente, né, fulano de tal, vírgula, representado pelo advogado, vem respeitosamente aceitar a herança ou renunciar à herança. Então, o advogado que tem procuração nos autos, com poderes especiais para aceitar ou renunciar, ele peticiona no processo. Faz uma petiçãozinha, junta no processo digital, agora é sempre tudo digital, né? Processos cíveis e criminais, no estado de São Paulo inteiro são sempre processos virtuais pelo sistema ESAG, né? Sistema de automação da justiça. Isso que significa SAG, né? SAJ, Sistema de Automação da Justiça, SAJ, SAJ, né? Então, pelo sistema do Tribunal de Justiça, o sistema SAG, agora é tudo digital, não tem mais processo em papel, né? Tudo digital, processo digital. Você pode acessar da sua casa, do seu escritório, de qualquer lugar, né? Fazer audiência, inclusive agora no período da pandemia, etc. Então, basta peticionar no processo digital, dizendo que o seu cliente aceita ou renuncia à herança. Tá bom? Essa é a aceitação expressa ou a renúncia expressa. Vamos para a aceitação tácita. A aceitação tácita. Como é que funciona a aceitação tácita? Aceitação tácita é a prática de atos que indicam a vontade de aceitar. Repito, é a prática de atos que indicam a vontade de aceitar. É a prática de atos que indicam a vontade de aceitar. Exemplo, o herdeiro contrata o advogado para defender a parte dele da herança. É uma espécie de... é um ato que indica a vontade de aceitar. Ou, outro exemplo, uma cessão onerosa, né, o que valeria a venda dos direitos hereditários. Se você está vendendo direitos hereditários, é porque você aceitou herança. Você não vai vender algo que não é seu. Você só pode vender algo que é seu. Então, a
a cessão onerosa ou mesmo a cessão gratuita de direitos hereditários significa a aceitação tácita. Então, os atos que indicam que a pessoa, que o herdeiro quer aceitar a herança, é chamado, então, de aceitação tácita. E a terceira forma de aceitação é a aceitação presumida. O que é a aceitação presumida? A aceitação presumida, ela, na verdade, ela tem uma função prática muito importante, que é destravar o inventário. Imagina a seguinte situação. Já vou dar o conceito, mas só para vocês entenderem a aplicabilidade prática da aceitação presumida. Vamos supor que você seja advogado do inventariante. O seu cliente foi nomeado inventariante, tá? Mas quem que toca o inventário é o advogado do inventariante. Advogado ou advogado do inventariante. Então, quem está tocando o inventário é você. Você é advogado do inventariante, seu cliente é o inventariante, foi nomeado pelo juiz como inventariante. Chega num determinado momento do inventário que o inventário para. O inventário para, por quê? Porque há necessidade de aceitação de renúncia de um herdeiro. Por exemplo, dos 5 herdeiros, 4 já aceitaram, mas tem um 5º herdeiro que nem aceitou de forma expressa, nem renunciou de forma expressa, e nem aceitou de forma tácita. Não se manifestou. Ele foi citado, simplesmente ficou quieto. Não fez mais nada. Você fala, Cristiano, mas se o herdeiro foi citado e não fez mais nada, quer dizer que ele não quer saber da herança. Vamos considerar que ele não quer a herança. Pode fazer isso? Não, não pode. Acabei de explicar. Não existe renúncia tácita. Ora, se não existe renúncia tácita, o silêncio não pode considerar como renúncia. Está errado esse raciocínio. Tá? Não existe renúncia tácita. Como que você destrava o seu inventário que está parado? Por conta desse herdeiro que não se manifesta sobre aceitação ou renúncia. Você faz o seguinte. Você, como advogado inventariante, faz uma petição para o juiz. Fala, excelência, digita lá. Excelência, requero que o herdeiro, fulano de tal, seja intimado para se manifestar em 30 dias, se aceita ou se renuncia à herança. Deverão ser informado que, se permanecer em silêncio, significará a aceitação presumida. Pronto. Se ele aceitar nesses 30 dias, ótimo. Se ele renunciar, ótimo. Se ele ficar em silêncio, está a aceitação presumida. Você continua com o inventário. Considera como aceitação. Então, vamos lá. O que é aceitação presumida? O herdeiro é intimado para que no prazo máximo de 30 dias, se manifeste, se aceita ou renuncia à herança. Se manifeste, se aceita ou renuncia à herança. E, se permanecer em silêncio, ou seja, se transcorrer o prazo in albis significa em branco no sentido de sem manifestação. Uma expressão do latim, muito utilizada no fórum. Transcorreu o prazo in albis, transcorreu o prazo sem manifestação. Então, se transcorrer o prazo sem manifestação, ou in albis, né? Expressão muito comum no fórum, é bom saber, significará aceitação presumida. Então, pronto. Se o herdeiro intimado, se ele permanecer 30 dias, se não falar nada em 30 dias, depois que ele é intimado, para aceitar ou renunciar sob pena de aceitação presumida. Tem que constar isso na intimação. Se ele permanecer em silêncio por 30 dias, significará que ele fez aceitação presumida. Tá? E aí, você continua o processo. Então, a aceitação ela pode ser expressa, tácita ou presumida, enquanto a renúncia só pode ser feita de forma expressa. De forma expressa, foi o que nós acabamos de estudar cada uma dessas espécies de aceitação e renúncia. Vamos para uma segunda classificação, ainda dentro do item de classificação da aceitação e renúncia. Segunda classificação. A aceitação pode ser direta ou indireta. A aceitação, renúncia pode ser direta ou indireta. Começamos com a direta.
Aceitação ou renúncia direta. O que é a aceitação ou renúncia direta? É feita pelo próprio herdeiro. Pelo próprio herdeiro. Esse é a regra. Esse é o normal. O herdeiro vai lá no inventário e aceita a herança. Ou vai lá no inventário e renuncia a herança. Ponto final. O normal é a aceitação direta ou a renúncia direta. É a praticada pelo próprio herdeiro. É a aceitação feita, praticada pelo próprio herdeiro, seja para aceitar, seja para renunciar. Agora, a aceitação, ela pode ser excepcionalmente feita de forma indireta. O que é a indireta aceitação, renúncia indireta? É feita por outras pessoas, em nome do herdeiro. Outras pessoas, em nome do herdeiro. Então, a aceitação, renúncia indireta é a praticada por outras pessoas em nome do herdeiro. Em nome do herdeiro, tá? Como é que funciona isso? São 3 hipóteses, é isso que nós vamos ver agora, né? Quais são as 3 situações de aceitação indireta, renúncia indireta? Vamos lá. Primeira hipótese da indireta, aceitação, renúncia indireta. Primeira hipótese, é feita pelo tutor ou curador do herdeiro, com a posterior concordância do promotor de justiça e autorização do juiz de direito. Então, primeira hipótese, das 3 hipóteses de aceitação indireta, o tutor do herdeiro, ou curador do herdeiro, justamente porque aquele herdeiro tem um tutor ou curador, que pratica um ato de aceitação em nome do tutelado, em nome do curatelado, o promotor concorda com a aceitação, o juiz autoriza esse ato de aceitação em nome do tutelado ou em nome do curatelado, justamente porque o tutelado ou curatelado não podem praticar os atos da vida civil em seu nome pessoalmente, tá? Tutelado é menor, curatelado é o maior incapaz, já estudamos isso lá no direito de família, tá? Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese de aceitação indireta. Segunda hipótese é feita pelo credor do herdeiro. Pelo credor do herdeiro. Vamos entender isso direito. O pai morreu, deixou lá a herança para 2 filhos, por exemplo. Um dos filhos, um dos herdeiros, está vivo e ele está cheio de dívida. Um monte de dívida com diversos credores dele. Ele pensa assim, olha, se eu aceitar a herança, meus credores vão ficar com todo esse patrimônio da herança, porque eu estou devendo tanto, tenho tantas dívidas, que eu vou acabar ficando sem nada. Já sei. Vou renunciar, e aí a herança fica para o meu irmão. É melhor ficar para o meu irmão do que ficar para os meus credores. Pode o herdeiro renunciar à herança com esse objetivo? Poder até pode, mas não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque o credor pode ir lá no inventário em que ele é herdeiro, e o credor aceita a herança em nome do herdeiro. Aceita o credor do herdeiro. Aceita a herança em nome do herdeiro. Para quê? Para essa herança chegar no herdeiro, esse patrimônio chegar no herdeiro, e aí ele pede o quê? A penhora. O credor do herdeiro pede a penhora da herança, dos bens da herança, dos direitos hereditários. Vai bloquear esse patrimônio da herança, o herdeiro não vai poder gastar, já fica bloqueado lá no inventário. Né? O credor lá, no processo de execução dele, ou no cumprimento de sentença, pede para o juiz do cumprimento ou da execução mandar um ofício para o juiz do inventário para bloquear essa herança. E essa herança fica, então, bloqueada, penhora lá no rosto dos autos, para bloquear esses direitos hereditários, esses bens da herança, para que ele possa penhorar, então, e utilizar esses bens para receber o seu crédito. A única coisa aqui é que ele vai aceitar a herança em nome do herdeiro até o limite do crédito, claro, né? O objetivo do credor é receber o crédito dele. Acima desse valor, o problema não é dele, né? O problema não é dele, então o herdeiro pode renunciar. Mas até o limite do crédito do credor, do herdeiro,
ele pode sim, lá no inventário, aceitar a herança em nome do herdeiro. Em nome do herdeiro, tá? Essa é a segunda hipótese. Terceira e última hipótese de aceitação indireta é a aceitação feita pelo sucessor ou sucessores do herdeiro. Feita pelo sucessor ou sucessores do herdeiro. Vamos entender isso direito. O pai morreu, deixou 2 filhos, tá? Um filho aceitou a herança, tudo bem. O outro filho avisou lá na família dele que ele está pensando em renunciar à herança. Esse herdeiro está vivo, tá? Está vivo, normal. E ele está pensando em renunciar à herança. O filho dele vai correndo no inventário e está falando que vai renunciar à herança. O filho dele, neto do morto, vai correndo no inventário e aceita a herança. Pode fazer isso? Não, não pode. Cuidado, não é isso que eu estou falando. Não confundam. Não confundam. O herdeiro é que pratica o ato. O filho do herdeiro não pode se meter nessa decisão. O herdeiro pratica o ato de aceitação e renúncia. O filho do herdeiro não pode passar por cima da vontade do herdeiro. Então, não é isso. Fala, professor, mas você acabou de falar que o sucessor do herdeiro pode receber em nome do herdeiro. Só numa única hipótese. Qual que é a única hipótese em que isso vai acontecer? Vamos entender isso direito. A pessoa morreu, o autor da herança faleceu, e o herdeiro está vivo. Esse herdeiro, então, que está vivo, é que pode aceitar ou renunciar, não é isso? Pode aceitar ou renunciar. Só que antes de ele aceitar ou antes de ele renunciar, ele morre. Ora, se ele morre antes de aceitar ou antes de renunciar, então aí sim, essa decisão passa a ser dos filhos dele, ou seja, dos sucessores dele. Só nessa hipótese, então, é que passa, então, a ser uma decisão dos filhos do herdeiro. Dos filhos do herdeiro, tá? Então, essa é a terceira e última hipótese de aceitação indireta. De aceitação indireta. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Muito bem, mudamos de tema. Obrigado, Juliano. Mudamos de tema. Vamos para outro tema dentro de aceitação e renúncia, que é a nossa aula de hoje. Outro tema dentro de aceitação e renúncia, tema importantíssimo, autorização do cônjuge. Minha pergunta agora é a seguinte. Para o herdeiro aceitar ou renunciar à herança, precisa que o cônjuge autorize, a esposa ou o marido autoriza? Precisa de outorga uxória da mulher. A palavra outorga uxória tem só a ver com a autorização da mulher. Ou então, autorização marital. Aí é do homem, já é menos utilizado. Outorga uxória já é bastante utilizado, inclusive em exame de ordem, concurso, por isso que eu estou lembrando essa expressãozinha. Essa expressão outorga uxória, se escreve uxória, né? U-X-O-R-I-A. A expressão outorga uxória é só a autorização da mulher. A autorização do homem é a autorização marital. Ou então você utiliza a expressão autorização do cônjuge. A palavra cônjuge vale para o homem, vale para a mulher, né? Cônjuge varão, homem. Cônjuge virago, mulher. Então a palavra cônjuge vale tanto para o marido quanto para a esposa. Muito bem, então a pergunta, voltando aqui na nossa pergunta. O herdeiro vai aceitar ou vai renunciar à herança? Precisa de autorização do cônjuge, da esposa ou do marido? É isso que nós temos que enfrentar. Vamos por partes, tá? Vamos por partes. Primeiro vamos falar da aceitação. Da aceitação primeiro. Para aceitar a herança, precisa o herdeiro da autorização do cônjuge, da esposa ou do marido? Resposta, não. Para aceitar a herança, não precisa de autorização do cônjuge. Então, para aceitar a herança, não precisa de autorização do cônjuge. Tá?
Para aceitar, então, não precisa. E para renunciar? E para renunciar à herança? Aí, em regra, para o herdeiro renunciar à herança, precisa sim de autorização do cônjuge. Vai precisar sim da autorização do cônjuge, salvo se casado pelo regime da separação absoluta. Salvo se casado pelo regime da separação absoluta de bens. No regime, portanto, da comunhão parcial, comunhão universal, separação relativa e participação final nos aquestos, precisa de autorização do cônjuge, seja da esposa, seja do marido, para renunciar à herança. Você vai falar, Cristiano, mas por que precisa de autorização do cônjuge para o herdeiro renunciar? Né? Pelo seguinte, lembra lá da parte geral do Código Civil, artigo 80, inciso 2º do Código Civil. O que diz lá o artigo 80, inciso 2º do Código Civil? Que o direito à herança é imóvel e indivisível, da morte até a sentença de partilha. Da morte até a sentença de partilha, os direitos à herança, os direitos hereditários, também chamado de direito à sucessão aberta, na expressão do artigo 80, o direito à sucessão aberta, que nada mais é do que os direitos, que são os direitos hereditários, são, por determinação da lei, considerados imóveis indivisíveis, nesse período, da morte até a sentença de partilha. Ora, se são imóveis e indivisíveis, ora, para você vender um imóvel, precisa de autorização do cônjuge, não é isso? Se você vai vender uma casa, você não precisa pegar a autorização da esposa ou do marido? Precisa. Ora, se os direitos hereditários são imóveis, vão precisar também, para a cessão desses direitos hereditários, esses atos de renúncia, quando ele está abrindo mão, está renunciando à herança, essa renúncia à herança é uma renúncia a um imóvel, está abrindo mão de um imóvel. E para abrir mão de imóvel precisa de autorização do cônjuge. Precisa de autorização do cônjuge. Aliás, precisa ser feito por escritura pública também. Já estudamos isso em outra aula, tá? Além de fazer por escritura pública, precisa também de autorização do cônjuge. Se você vai fazer uma transferência desse patrimônio, vender, doar, aí vai precisar de escritura pública. Para renunciar, precisa de autorização do cônjuge. Ou fazendo por escritura pública ou por termo nos autos, mas vai precisar de autorização do cônjuge. Vai precisar de autorização do cônjuge. O único regime que é possível fazer a renúncia sem autorização do cônjuge é o regime da separação absoluta. Dá uma lida em casa no artigo importantíssimo 1647 do Código Civil. Então, sobre esse assunto, artigos 80, inciso 2º do Código Civil e também artigo 1647 do Código Civil. Muito bem, esse é o tema de autorização do cônjuge para aceitação ou renúncia da herança. Então, para aceitar, não precisa de autorização do cônjuge, e para renunciar, precisa sim de autorização do cônjuge, salvo se casado pelo regime da separação absoluta. Tá bom? Mudamos de tema, vamos para outro tema sobre aceitação e renúncia, conteúdo. Próximo tema, portanto, conteúdo da aceitação e da renúncia da herança. São 3 regrinhas aqui que nós temos que enfrentar. Primeira delas. Primeira regra sobre o conteúdo da aceitação e da renúncia. Primeira regra. Aceitação e renúncia são indivisíveis. Aceitação e renúncia são indivisíveis. O que eu quero dizer com isso? Ou aceita toda a herança, ou renuncia a toda a herança. Ou aceita tudo, ou renuncia a tudo. Ou aceita toda a herança, ou renuncia a toda a herança. Então, ou aceita tudo, ou renuncia a toda a herança. Tá? Então, não existe aceitação parcial ou renúncia parcial. Salvo uma única exceção. Vamos entender essa exceção. Vamos imaginar
que o pai faça um testamento, tem lá 10 imóveis. 10 imóveis. Ele faz um testamento deixando um imóvel para o João, para o filho João. Só faz isso no testamento. Os outros 9 imóveis, ele não fala nada no testamento. Então, vai obedecer às regras da sucessão legítima, né? Divisão da herança conforme a ordem de invocação hereditária. E os herdeiros legítimos são os 3 filhos dele. Por exemplo, vamos supor que tenha 3 filhos. O João e mais 2. E o que você percebe, então? Na sucessão legítima, está lá o João. E na sucessão testamentária, está o João também. Então, ele figura tanto na sucessão legítima, quanto na sucessão testamentária. Ele está nas duas sucessões, legítima e testamentária. Pode o João aceitar aos bens da sucessão testamentária e renunciar aos bens da sucessão legítima? Aí pode. Pode fazer o contrário, aceitar os bens da sucessão legítima e renunciar aos bens da sucessão testamentária? Pode também. O que não pode? Dentro da sucessão legítima, aceitar parte e renunciar a parte. Aí não. Ou aceita tudo, ou renuncia tudo. Dentro do testamento, ou aceita tudo, ou renuncia tudo. Não pode aceitar a parte e renunciar a parte. Tá? Então, como é que fica essa regrinha aqui? Na verdade, não é a regra, é a exceção da regra, né? A regra é aceitação e renúncia são indivisíveis. Ou aceita tudo, ou renuncia tudo. Exceção. Exceção é essa regra. Vamos lá, então. Exceção. O herdeiro e legatário, quer dizer, o sucessor, pode aceitar aos bens da sucessão testamentária, o sucessor pode aceitar os bens da sucessão testamentária e renunciar aos bens da sucessão legítima ou vice-versa. Repito, o sucessor pode aceitar os bens da sucessão testamentária e renunciar aos bens da sucessão legítima ou vice-versa. Ou vice-versa. Tá? Essa é a exceção à primeira regra. Segunda regra. Terminamos a primeira regra, vamos para a segunda regra. Segunda regra. Segunda regra é a seguinte. A aceitação e a renúncia não podem ser feitas sob condição ou a termo. Repito, aceitação e renúncia não podem ser feitas sob condição ou a termo. Exemplo, eu vou aceitar com a condição de receber o dinheiro, com a condição de receber a casa. Não pode. A aceitação, nem a aceitação, nem a renúncia pode ser sob condição. Nem a termo. O que é termo? É uma data. Eu aceito, mas eu aceito a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Não pode. Por que não pode? Ah, porque eu vou aceitar só a partir do ano que vem, porque eu estou divorciando esse ano e eu não quero dividir herança com a esposa. Não pode. A aceitação e a renúncia não pode estabelecer uma data. É aceita agora ou renuncia agora, acabou. Então, não existe aceitação a termo, né, a partir de uma determinada data, nem renúncia condicional, né? Você condicionar a sua aceitação a alguma coisa ou condicionar a sua renúncia a alguma coisa, tá bom? Então, aceitação e renúncia não pode ser sob condição ou a termo, Terceira e última regra sobre conteúdo da aceitação e da renúncia. Estamos no item conteúdo da aceitação e renúncia. Terceira regra. Vamos imaginar a seguinte situação. O pai morre e deixa 4 filhos. 3 filhos aceitam a herança. Tem um 4º filho que tem mais dinheiro, é rico, por exemplo. Ele diz assim, olha, eu quero renunciar. Eu quero renunciar à herança, eu não quero receber nada, mas eu quero que a minha parte da herança, meu quinhão hereditário, vá para o meu irmão fulano de tal. Ou para uma outra pessoa que seja. Ou seja, ele não vai receber nada, mas ele quer direcionar para quem vai o quinhão hereditário dele. Ele quer direcionar para quem vai a parte dele da herança. Pode fazer isso? É possível fazer isso? Então, a pergunta é essa. O herdeiro renuncia à herança, mas quer direcionar para quem vai a parte dele, o quinhão dele da herança. Se você falar que sim, que ele pode fazer isso, eu faço uma outra pergunta. Isso é uma renúncia?
Ou é outra coisa? Ou é uma aceitação com posterior doação? E a resposta é: até pode praticar esse ato, mas não é renúncia. Não vai ser renúncia. Vai ser uma aceitação com posterior doação. Alguns doutrinadores, posição minoritária, chama esse ato, falam que é possível, chama esse ato de renúncia translativa. Renúncia translativa. Renúncia translativa é a renúncia em que o herdeiro direciona o patrimônio dele para uma pessoa específica, que a jurisprudência entende que é proibida a renúncia translativa. Como renúncia, pelo menos. Não existe, portanto, renúncia translativa. Não é aceita pela jurisprudência a renúncia translativa. Se você quer pegar a sua parte da herança e deixar para alguém, o herdeiro tem que aceitar a herança. E aí, depois que é sua, você faz o que você quiser. Você doa para quem você quiser. Tá? É uma aceitação com posterior doação, como o Joaquim bem falou aqui. Poder até pode, mas é uma aceitação com posterior doação. Você vai me perguntar, Cristiano, mas é só uma questão de terminologia, chamar de aceitação com doação ou chamar de renúncia translativa? Não, não é não. Tem uma consequência prática importantíssima. Qual que é a consequência prática? Se você fala, conforme posição minoritária da doutrina, que a renúncia pode ser translativa, é um ato só, renúncia. Paga uma vez só o quê? O imposto, ITCMD, imposto causa-mortes, 4%. No estado de São Paulo, 4%. Nos outros estados do Brasil, depende de lei estadual, pode ser no máximo 8%. Então, você está praticando um ato só. Mas, por isso, a jurisprudência entende que não. Procuradoria do Estado entende que não. Jurisprudência tranquila entende que não cabe renúncia translativa. Não existe renúncia translativa. O que existe é uma aceitação, praticou o ato de aceitação, paga imposto, 4% de ITCMD. Doou, paga de novo 4% de imposto. Você vai pagar duas vezes. O ato de aceitação paga imposto, o ato de doação paga imposto. Por essa consequência prática importante do pagamento do imposto que não se aceita a renúncia translativa. Então, na verdade, só se aceita a renúncia abdicativa, que é a renúncia pura e simples. Estou renunciando, ponto final. Aí o herdeiro renuncia e a herança fica para os outros herdeiros, chamada renúncia abdicativa, tá? Não é possível a renúncia translativa. Apenas a renúncia pura e simples, que simplesmente o herdeiro renuncia e a herança fica para os outros herdeiros, chamado de renúncia. Só é possível a renúncia abdicativa. Muito bem, terminamos esse tema, conteúdo da aceitação e renúncia. Vamos para o próximo item sobre aceitação e renúncia, retratação. Próximo item, retratação. A pergunta aqui é a seguinte: o seu cliente pratica um ato de aceitação ou de renúncia. Pode mudar de ideia? Pode mudar de ideia. Fala, mudei de ideia. Aceitou, agora quer renunciar. Ou renunciou, agora quer aceitar. Pode se retratar? Pode mudar de ideia? O herdeiro pode mudar de ideia? E a resposta é a seguinte: é uma regrinha só bem simples sobre esse item, retratação da aceitação ou da renúncia da herança. A regrinha é a seguinte: a aceitação e renúncia são irretratáveis. Irretratáveis. Aceitação e renúncia são irretratáveis. Tanto a aceitação é irretratável, quanto a renúncia é irretratável. Portanto, aceitação e renúncia são irretratáveis. São irretratáveis. Tá? Então, não cabe mudar de ideia. Dois cuidados que a gente tem que ter aqui. Primeiro cuidado. A aceitação, se a pessoa aceita, tá mais fácil. Mas se o seu cliente vai renunciar à herança, você tem que chamar o seu cliente, vem cá, pensa bem, hein? Depois que eu protocolar a petição lá no inventário, no fórum, dizendo que você renunciou à herança, acabou, hein? Não dá para voltar mais atrás. Não tem mais volta. A renúncia é irretratável. A aceitação também, mas se você aceitou, depois você doa para quem quiser.
Tem um monte de gente querendo dinheiro, doa para uma instituição de caridade. Mas a renúncia não tem volta atrás. Se você quiser receber depois a herança, não tem como voltar atrás. Tu tomar muito, enquanto você está conversando com o seu cliente lá dentro do seu escritório de advocacia, tudo bem, ele pode voltar atrás, tal. Ó, pensa bem, daqui uns dias a gente volta a conversar, ver se é isso que você quer mesmo. Porque depois que comunicou oficialmente lá no inventário, a renúncia é irretratável. Irretratável, tá? Então, esse é o primeiro cuidado que tem que ter. Segundo cuidado, já ouvi isso várias vezes. Cuidado, gente, você vai ter um cliente, se você advogar na área de direito civil, você vai ter um cliente que vai te perguntar isso mais cedo ou mais tarde, né? Provavelmente mais cedo do que mais tarde. Mas já é um casal e o marido morreu. Deixou lá 4 filhos, tá? E esses filhos têm filhos também, que são netos do morto. Esses 4 filhos se dão bem e falam, olha, a gente quer deixar o patrimônio com a nossa mãe. A gente quer deixar o patrimônio com a nossa mãe. Então, vamos fazer o seguinte, né? Alguém sugere, né? Alguém sugere. Todos os filhos vão renunciar. Todos os filhos renunciam. Ora, péssima ideia. Tá tudo errado. Por que tudo errado? Se os filhos renunciam, a herança não vai ficar para a esposa do morto, vai ficar para os netos do morto. Então, eles estão renunciando achando que a herança vai para a mãe deles, na verdade, vai para os filhos dele. Você fala, mas os filhos vão renunciar. E se tiver um filho menor? Filho menor, o promotor não vai concordar, o juiz não vai autorizar. Olha a confusão que você está fazendo nessa divisão da herança. Pior, se você protocolar isso no fórum, a renúncia é irretratável. Você imagina essas renúncias protocoladas no fórum, são irretratáveis. A herança ficou para os netos, não dá para voltar atrás. Você estava achando que ia deixar para a esposa do morto, para o cônjuge sobrevivente, para a viúva, e na verdade está deixando para os netos. E tem neto menor. Vai ficar em nome do menor. Então, cuidado, gente. Não pode cometer esse erro grave, que não é difícil as pessoas pensarem em praticar e fazer esse erro. As pessoas que não entendem direito sucessório falam, os filhos vão renunciar, fica para a esposa. Fica nada, tá errado. Se os filhos renunciam, ficam para os netos. Tem que saber divisão da herança para não cometer esse erro grave, gravíssimo, de teoria e de prática, tá? Então, lembra, a partir do momento que você tem todos os filhos renunciando à herança, a herança vai para os netos. A herança vai ficar para os netos. Não vai ficar para o cônjuge sobrevivente, tá? Não vai ficar para o cônjuge sobrevivente, tá? Vamos fazer aqui uma rápida divisão da herança, então, para terminar esse raciocínio. Vocês estão vendo aqui a divisão da herança, né? Então, imagina o seguinte, o A morreu, e o B renunciou, e o filho C, renunciou também. Se nenhum filho, e esse A aqui tem uma esposa, né? Deixou uma mulher, uma esposa viva. Os filhos querem deixar com a mãe deles. Só que se os filhos renunciam, não vai ficar herança para a mãe. A herança vai ficar para os netos. Vai ficar aqui, ó, 1/3, são 3 netos, 1/3 para o D, 1/3 para o E, 1/3 para o F. Aí você comete outro erro. Fala, não, mas o F renuncia e o E renuncia. Chega na hora do D renunciar, o D é menor, o promotor não vai concordar, o juiz também não. E tá certo. O promotor tá ali para proteger o menor. Aí sabe o que vai acontecer? Vai ficar 100% pro D de dado, se ele é o único que aceitou a herança. Então, não pode cometer esse erro. Não pode cometer esse erro. Ah, professor, qual que é a forma, então, de deixar a herança para o cônjuge? A única forma
seria aceitar, o B aceita a herança, o C aceita a herança, paga imposto. Depois doa para M, paga imposto de novo. Depois que a mãe deles morre, volta para os filhos, paga pela terceira vez o imposto. Tenha santa paciência. Juridicamente é possível fazer, mas não tem lógica você pagar 3 vezes o imposto sem necessidade. Não tem lógica. Se você me perguntar, Cristiano, qual é a melhor forma de resolver isso? A melhor forma, o B aceitar a herança, o C aceita a herança, e quando a mãe precisar do dinheiro, paga a dívida para ela, paga a conta para ela. Pronto. E você só pagou uma vez o imposto. Essa é a melhor forma, de resolver essa questão. Tá? É a melhor forma de resolver essa questão. Muito bem. Terminamos esse item, retratação. Vamos para o próximo item, efeitos da aceitação e da renúncia da herança. Efeitos da aceitação e renúncia da herança. Primeiro, é o efeito da aceitação, bem tranquilo. Nós temos como efeito da aceitação o recebimento da herança. Né? Se aceitou, recebeu a herança. E o efeito da renúncia. Primeiro efeito, aqui vamos com mais calma. Efeitos da renúncia. Primeiro efeito da renúncia. O renunciante não herda. O renunciante não herda. Tá? O renunciante não herda. Segundo efeito. Os descendentes do renunciante não herdam por representação. Repito, os descendentes do renunciante não herdam por representação. Não herdam por representação. Tá? Então, o filho do renunciante não vai herdar por representação. Por representação. Esses são os efeitos, então, da renúncia da herança. Vamos trabalhar no nosso quadrinho com essas situações. Vamos para fixar bem a matéria aqui. Compartilhar a tela. Vou imaginar a seguinte situação. Primeiro aqui, exercício, digamos assim, para a gente fixar bem isso. O A morreu. B de bola renunciou à herança. Os dois filhos estão vivos. B e C. O C aceitou normalmente a herança e o B de bola renunciou à herança. B de bola renunciou. Como que faz a divisão da herança? Olha lá, quando o B de bola renuncia e o C aceitou, você tem que fazer sempre aquela primeira pergunta que eu sempre faço para vocês fazerem. Tem pelo menos um filho que está vivo e vai herdar? Sim, tem o C. O filho C aqui está vivo e vai herdar. Ele aceitou e vai herdar. Então, nesse caso, a princípio, você dividiria pelo número de filhos. Só que o B renunciou. Quando o B renuncia, ele tira a herança dele e dos filhos dele. De modo que nem ele herda, nem o D de dado, nem o E de elefante herdam dele. E todos os seus descendentes ficam sem a herança para sempre. Herança do A, estamos falando da herança do A. Olha só o que o B está fazendo. O filho B de bola aqui, ao renunciar, ele está tirando o patrimônio dele e também o patrimônio dos filhos, dos netos, dos bisnetos, de todo mundo. Por quê? Porque os filhos do A, do morto, tem pelo menos um que vai herdar, que é o C. Então, quando tem pelo menos um filho do morto que está vivo e vai herdar, ele acabou aqui ficando com quanto da herança? 100% da herança. Percebe? Ele ficou com toda a herança. Porque o único irmão dele, o B de bola, ao renunciar, tira a herança dele, renunciante, e também para os filhos dele. Por quê? Olha, acabei de falar do efeito da renúncia. Os filhos do renunciante
não herdam por representação. Não herdam por representação. Então, olha aqui, o C herda por direito próprio. Quem teria direito a direito próprio é o B, mas o B renunciou, D e E não vão poder herdar por representação. Não podem representar o B de bola. Então, o C herda por direito próprio. Por direito próprio. Entretanto, olha só como muda totalmente a divisão da herança. Vamos imaginar agora que o A morreu, deixou 2 filhos. O B de bola está vivo e renuncia à herança. E o C está vivo e renuncia à herança. Ora, pergunta, aquela perguntinha que eu sempre falo para vocês fazerem logo no começo da divisão da herança. O morto deixou pelo menos um filho vivo que vai herdar? Resposta, não. B de bola renunciou, não herda. C, o filho C renunciou, não herda. Então percebe que dos 2 filhos, ninguém vai herdar? Se nenhum dos filhos vai herdar, risca essa linha. Lembra dessa dica? Já dei na outra aula. Risca essa linha como se ela não existisse. Como se ela não existisse. E passa a tratar dos netos exatamente igual como se fossem filhos. Exatamente igual como se fossem filhos. Ora, esses netos aqui, como se eles fossem filhos, são 3 netos, dividiria por igual. 1/3 para cada um, 1/3 porque são 3. Se fossem 4, dividiria por 4. Se fossem 5, dividiria por 5 e assim por diante. E olha só, olha o que eu falei. Risca a linha dos filhos e trata dos netos exatamente igual como se fossem filhos. Ora, eles herdam, portanto, por direito próprio. Eles vão herdar por direito próprio. Então, a divisão da herança muda totalmente se vai ter aqui um filho que está herdando ou se não tem nenhum filho que está herdando. Muda totalmente a divisão da herança. Vamos fazer um outro exercício aqui, só para fixar a matéria. Já expliquei toda a matéria, mas vamos fazer exercício para fixação da matéria. Vamos aproveitar, inclusive, as matérias, os temas que nós já estudamos nas aulas anteriores. Premoriência, comoriência, indignidade. Então, o A morreu. Nós vamos dividir a herança do A. Os filhos C. O A teve 4 filhos, B, C, D. O filho C morreu antes do que o A. É premoriente em relação ao A. Premoriente, está morto. Morreu antes do que o A. O D de dado é indigno. Cometeu, por exemplo, um crime contra a honra em face do A. Tá? É indigno. Então, se ele cometeu um crime contra a honra, ele é indigno, está provada a indignidade, vamos supor que seja provada a indignidade, ele é um herdeiro indigno, não vai herdar também porque é indigno. O E está vivo, aceitou a herança, vai herdar normalmente. E o B de bola está vivo, mas não quer receber herança. Renunciou à herança. Então, o A teve 4 filhos. B de bola renunciou. C de cachorro é premoriente, está morto. D de dado é indigno, está vivo, mas praticou ato de indignidade, portanto não herda porque é indigno. E o E de elefante está vivo e vai herdar, aceitou a herança. A aceitação da herança, vai receber a herança. Como que divide essa herança? Primeira pergunta que você faz. Tem pelo menos um filho vivo que vai herdar? Tem. Tem o E. O E está vivo e vai herdar, não é isso? Se o E está vivo e vai herdar, a princípio a gente dividiria a herança pelo número de filhos. Dividiria entre B, C, D, E. Mas você tem que analisar de verdade quantas partes da herança nós vamos dividir a herança. O E está vivo? Vai herdar? Sim, uma parte da herança. D de dado, está vivo? Está vivo, mas é indigno, então ele não herda. Mas os filhos dele herdam no lugar dele? Herdam. Segunda parte da herança. Não para os filhos do D, mas não para o D, mas para os filhos do D. Segunda parte da herança. O C está vivo? Não, está morto. Mas o filho dele herda no lugar dele? Herda. Então, terceira parte da herança. B de bola renunciou. Vai herdar? Não. Os filhos dele vão herdar por representação? Os netos vão herdar por representação? Também não. Não existe representação em favor dos filhos do renunciante. Então, a herança só vai ser dividida em 3 partes. Em 3 partes. Por que 3 partes?
Porque o renunciante, acabei de explicar, efeitos da renúncia. O renunciante, ao renunciar à herança, ele não herda e os filhos, netos, bisnetos também não herdam. Então vai ficar 1/3. Como é que vai ficar a divisão da herança? Vou colocar aqui em outra cor. 1/3 para o E, por direito próprio, tá? Nessa linha dos filhos só tem ele, então direito próprio, por direito próprio. D de dado receberia 1/3 se não fosse indigno, divide por 3. 1/3 dividido por 3, 1/9. 3 vezes 3, 9. 1/9 para o I, 1/9 para o Z e 1/9 para o J, tá? 1/9 da herança para cada filho do D de dado. Esse 1/3 do C não vai para o C porque o C está morto, o morto não herda. Esse 1/3 vai para o H. H, I, J e Z herdam por representação. O H representa o C, I, Z e J representam D de dado. Então, como que fica essa divisão da herança? H herda 1/3 por representação, I herda 1/9 por representação, J herda 1/9 por representação, Z de zebra herda 1/9 por representação e E de elefante herda 1/3 por direito próprio, por direito próprio. B de bola não herda e os descendentes dele não herdam por representação. Por quê? Porque não é possível. Os descendentes do renunciante, eles não vão poder herdar por representação. Mas vamos fazer um outro exercício. Vamos fazer mais um exercício para fixar bem. Vou imaginar, vamos fazer uma única modificaçãozinha. Olha só como muda tudo. Uma única modificação. O A tem um filho B que renunciou, o filho C que é premoriente, D de dado que é indigno, até aí está igual. E o E é comoriente, está morto também. Tá? Então, olha só. O E está morto, D de dado está vivo, mas é indigno, C está morto, morreu antes do que o A, é premoriente, B de bola, renunciante. Está vivo, mas renunciou à herança. Aquela primeira pergunta que você sempre tem que começar. O morto, o A, deixou pelo menos um filho vivo que vai herdar? Não. Nenhum está vivo e vai herdar. Tem gente até viva, mas não vai herdar. Por quê? Renunciante herda? Não, renunciante não herda. Premoriente herda? Não, premoriente não herda. Indigno herda? Não, indigno não herda. Comoriente herda? Não, comoriente está morto, não herda. O que você percebe? Dos 4 filhos, ninguém vai herdar, nenhum deles vai herdar. Então lembra da dica que eu sempre dou. Risca essa linha como se ela não existisse. Risca essa linha como se ela não existisse. E passa a tratar dos netos exatamente igual como se fossem filhos. Quantos netos são? Vamos contar aqui quantos netos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 netos. Então, vai dividir por 9. 1/9 para o F, 1/9 para o G, 1/9 para o H, 1/9 para o I, 1/9 para o Z, de zebra, 1/9 para o J, 1/9 para o K, 1/9 para o L e 1/9 para o M. Por que por 9? Porque são 9 netos. Todos herdam por direito próprio, todos herdam por cabeça. Professor, então nesse caso, os filhos do renunciante, que são aqui, ó, o F e o G, são filhos do renunciante. Eles vão herdar? Vão. Por que eles vão herdar? Porque na linha anterior, riscamos a linha como se ela não existisse. E passamos a tratar dos netos exatamente igual, como se fossem filhos. E também porque o F e o G vão herdar por direito próprio. Quando a gente risca a linha dos filhos, aí os netos, mesmo os filhos do renunciante, podem herdar, porque eles vão herdar por direito próprio. Por direito próprio, o filho do renunciante pode herdar quando a gente risca a linha dos filhos. Quando na linha dos filhos não tem ninguém que vai herdar, tá? Tá aí os vários exercícios que nós fizemos
para fixar bem a matéria de renúncia, e já aproveitei as aulas anteriores de premoriência, comoriência, indignidade, e misturei com aceitação e renúncia da herança, para nós trabalharmos diversos exercícios aqui de divisão da herança, tá? Essa é a nossa matéria, a nossa aula de aceitação e renúncia da herança. Obrigado, um abraço e até a nossa próxima